Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Meu nome é Mauro. Eu sou a Marta. Nós estamos viajando pela Europa, saindo aqui de Portugal, dentro de um motorhome, de uma autocaravana. Chamada Vida. Junto com as nossas duas gatinhas. A Chandra e a Vanilla. E hoje a gente traz esse vídeo para vocês assim, porque a gente sabe que esse assunto é um assunto delicado, mas muito importante e que muita gente vem perguntando pra gente. As pessoas têm perguntado como é que está sendo a nossa vida e no que a pandemia tem atrapalhado, influenciado Alterado nos nosso roteiro, Isso. nossos destinos, né? Isso. Eu acredito que tem alterado a vida de muita gente, de todo mundo. Claro. E nós vamos contar a nossa experiência. Acompanhe a gente nesse vídeo e veja como toda essa história, toda essa situação tem influenciado na nossa vida e nos nossos destinos e no nosso roteiro. Bom, acho que um dos pontos muito importantes para nós que viemos do Brasil para Portugal, eu sou cidadão português, a Marta está tirando a cidadania dela, e um dos pontos principais foi toda a parte de documentação. Nós temos um vídeo falando do cronograma, né? Como é que foi se você a nossa não vida. conheceu ainda a nossa mudança e o cronograma de tudo como Todo esse aconteceu, processo. porque para quem não sabe, para quem não tem acompanhado, 20 dias depois que chegamos aqui, a pandemia estourou e entrou o estado de alerta, né? E aí, a partir disso, todo o processo que nós tínhamos entre tirar a cidadania da Marta, processo com CEF, com até o NIF, carta de motorista, tudo isso foi influenciado. Então, nós perdemos muito tempo, nós ficamos parados, como todo mundo ficou, de março até coisa de 40 dias atrás, quando nós definitivamente conseguimos seguir viagem. E assim, na realidade, se a gente não tivesse comprado no impulso a vida, antes de tudo isso acontecer, talvez a gente nem estivesse aqui. Nós nem estivéssemos viajando. Porque as lojas fecharam, como em todos os lugares do mundo, tudo fechou, tudo parou, né? E aí provavelmente nós teríamos alugado ou estendido o nosso contrato de aluguel e continuado num apartamento ou numa casa aqui em Portugal por mais um ano. Mas todo esse processo de documentação é muito burocrático, demorado e tudo se prolongou em função da pandemia. Os órgãos fecharam, os agendamentos foram todos cancelados, reagendados depois, mas agora está tudo em paz, a gente já conseguiu resolver. Nós demos continuidade no processo, né? Porque para tudo você precisa ter um endereço fixo. E a nossa ideia sempre foi comprar um motorhome e seguir viagem, né? Não ter um endereço fixo, mas foi preciso ter um endereço fixo para continuar todo esse processo. Isso tudo influenciou, né? Principalmente no calendário, no tempo que a gente vai levar agora para viajar. Mas não importa, o que importa é que já está tudo resolvido, tudo encaminhado, né? Parte de documentação, e essa parte de documentação já está ok. Mas, de qualquer forma, nós ainda continuamos sempre próximos aqui à região onde foi o nosso primeiro endereço, para poder resolver ainda algumas pendências, para poder conseguir seguir viagem para o resto dos outros países da Europa. Conseguir toda essa documentação para que a gente possa ter livre circulação entre Portugal, Espanha e outros países da Europa, sem ter limitações de documentação. Bom, outro ponto que influencia bastante, depois principalmente que a gente saiu em viagem, né, são lugares fechados, desde museus, igrejas, praias fluviais, até praia, comércio, litoral. Até o comércio local. Os horários dos comércios mudaram, né? Se limitaram. Então, nós fomos numa praia fluvial, que foi uma indicação de uma pessoa, um lugar lindíssimo, que é Eira, e chegamos lá e ele havia sido fechado por conta de aglomeração que havia acontecido no final de semana anterior. Então, isso fez com que o passeio fosse menos interessante, né? Tudo, assim, até como eu disse, as lojinhas locais. Lojas locais fechadas, algumas não só fechadas temporariamente, mas simplesmente encerradas. É verdade. Muitos restaurantes aqui são chamados de restaurações, faliram. Muitos hotéis faliram. Então a cidade, por exemplo, nós estamos em Águeda e aqui no mês de julho existem vários festivais, existem várias festas nesse período.
que são não só na região de Águeda, como em Aveiro inteiro. Praticamente Portugal inteiro no verão é festa. Tudo, né? E não teve esses festivais. Esses festivais todos foram encerrados, foram cancelados por conta de evitar aglomeração. Então, a pandemia, toda essa situação alterou completamente o nosso roteiro. Agora estaria tendo um show aqui na cidade, hoje é domingo, e a cidade está vazia. Ela tem só um pequeno comércio local, alguns bares e restaurantes que estão abertos, mas na grande maioria das festas, dos eventos, dos shows, não tiveram, eles não existiram. Deixaram de existir, pelo menos esse ano, ou vai até saber a situação ordem, como é que vai continuar. Né? E com certeza isso influencia economicamente na cidade, influencia economicamente nas aldeias e nas vilas que vivem desse comércio turístico, que com certeza é um dinheiro que não vai entrar. Mas não é responsabilidade de ninguém. Sim, isso aconteceu, é uma situação foi uma pandemia mundial, né? Mas influenciou até que na nossa Portugal viagem, claro. lidou muito bem com essa pandemia, nós não tivemos tantos problemas. Nós conseguimos ir e vir, né? Estamos conseguindo circular, lógico, comprar, fazer compras. Lógico. Resolver todas as nossas questões pessoais, mas alterou muito a rotina do dia a dia e principalmente na questão de festas e eventos que deixou de existir. É verdade. Bom, isto é informações fresquinhas. Nossa praia foi fechada pela Defesa Civil porque não houve o respeito do distanciamento. A informação que me passaram é que esse fim de semana isso aqui estava lotado, que fazia filas de carro aqui. Tudo isso era lotado. Uma das coisas que para mim eu perdi muito, eu acho que de um modo geral, é que muitas pessoas acabaram se afastando ou deixando de se aproximar. Nós estamos aqui sozinhos, com a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E essas pessoas muitas vezes acabam tendo receio de se aproximar por conta da pandemia. E quando se aproximam, que tem aquela amizade gostosa que bate de frente, o que eu perdi bastante foi aquele abraço acolhedor. Eu sinto muita falta, ainda mais que a gente está distante de tudo e de todos que a gente conhece. Então é algo que, para mim, eu perdi muito. Essa questão de contato pessoal, né? Claro que com a pandemia as pessoas tendem a ter um certo receio, principalmente quem tem contato com pessoas mais velhas, né? Então a gente conheceu muita gente bacana. Fizemos muitos amizades amigos. Assim instantâneas. Mas que faltou aquele approach, aquele... Se não tivesse nada disso acontecendo, provavelmente, até de convidar, até de entrar na caravana para tomar um café, ou ir na casa da pessoa, coisa que é normal, porque aqui o povo português ele é muito acolhedor, ele traz muito para dentro de casa, ele gosta muito desse contato. E isso tem sido mais morno. E eu sinto muita falta disso também, embora eu não seja o tal do povo português que o Mauro disse ainda, mas eu sinto muita falta disso e, sei lá, a gente realmente percebeu que isso não é só pra gente, eu tenho consciência, eu sei. O povo brasileiro também é acolhedor, gosta de... É festeiro, gosta de abraçar, gosta de beijar. Todo mundo tá perdendo com isso, a gente não tem perto. dúvida, né? Então, isso fez diferença. É que perguntaram pra gente o que está fazendo, o que está influenciando na nossa viagem. E pode ter certeza que entre as coisas seria essa. Porque quando a gente chega numa cidade que a gente divulga que está lá, muitas pessoas têm vontade de chamar a gente para casa delas, chamar a gente para um café, um jantar. Mas por conta da pandemia, muito disso está sendo limitado. Infelizmente. Uma coisa muito importante que a gente perdeu foi que minha mãe e minhas irmãs estavam programadas para vir em maio ou junho para cá. E com a pandemia, isso teve que ser cancelado. Então, nós alugamos um apartamento com 2 dormitórios até junho, justamente para recebê-las. E no final das contas, não foi possível que elas viessem. E depois disso ficou mais difícil elas virem. Minha irmã pegou Covid, mas graças a Deus ela não teve problema nenhum, mas é um risco que todo mundo que está lá, principalmente agora ainda, está correndo. O ponto que interferiu muito na nossa viagem é que muitas áreas de serviço, muitas asas ficaram fechadas, elas foram desativadas.
Por exemplo, Coimbra, ficou até uma parte onde as pessoas paravam, né, pernoitavam, ficou fechada. E aí a gente deixou de ir para alguns destinos por conta disso. Então, no aplicativo que a gente usa, no Parque Fortnite, mostra um lugar como uma área de serviço, mas para você se informar antes de ir para aquele lugar, por conta da pandemia, se está aberto ou não, para ter essa atenção. Então, a maioria fechou por um bom período. Sim, Agora está um pouco mais normalizado, mas ainda assim tem muitas que não abriram ainda. E aí você tem que ir desenhando o seu roteiro para lugares onde você possa fazer os serviços na caravana. Mas Senão, muitas vezes você só descobre lá. não tem como descobrir antes, porque a gente não conhece o lugar, ou não tem ninguém naquela região que possa nos dar informação, e aí você acaba descobrindo lá, e aí muda o seu roteiro para outro lugar para poder fazer o serviço. Mas isso altera muito e de forma bem desagradável a sua viagem, né? Imagina você estar com o carro precisando colocar água, descarregar águas sujas e não ter onde fazer esse serviço. Bom, outro aspecto importante que influenciou na nossa viagem foi a questão das fronteiras, né? Por conta de tudo isso, as fronteiras foram fechadas. Então você só pode circular entre uma fronteira e outra se você for morador do país vizinho ou se você trabalha, tem algum trabalho, alguma relação de trabalho com outro país. Então transportadoras podem ir e vir. Não, acho que agora já melhorou, já sim, mas normalizou. Agora, mas alterou. Então agora já está um pouco mais aberto. Mesmo assim, muitas pessoas têm medo de ir para outros países. É verdade. A situação em cada país é diferente. E ainda mais nós com as duas gatinhas, dá um certo receio de como vai ser na volta. Então a gente queria seguir para a Espanha, para Andorra, ir para outros países se fosse possível, né? Mas a gente está esperando toda essa situação se normalizar para poder ir mais adiante. Por outro lado, Portugal é maravilhoso, está sendo uma surpresa super agradável, né? Sim. O que não falta é lugar lindo para a gente conhecer. Então estamos aproveitando para conhecer Portugal de cabo a rabo, como a gente fez com o Brasil antes de sair de lá. Litoral, praias fluviais, cidades históricas, queremos conhecer castelos. Tudo. Mas tanto lugar bacana e lindo para se conhecer aqui. E vamos divulgar esse país maravilhoso para o turismo exterior, porque fora daqui tem 3 ou 4 cidades que as pessoas conhecem como turísticas. Mas o país é maravilhoso. Né? As pessoas têm alguns pontos mais conhecidos no Brasil, aqui em Portugal, mas tem muito mais do que o que a gente sabe. Lógico. Bom, enfim, acho que a gente está vivendo a nova realidade, né? Todos os lugares, principalmente os lugares fechados, você é obrigado a usar máscara. Os órgãos públicos você tem que agendar para poder ir, não é simplesmente chegar. Hoje em dia tem uma lixeira específica para máscaras, luvas e viseiras. Os lugares onde tem tendência à aglomeração, como praias menores, lugares menores, tem área de fluxo, né? Tem setas indicando o fluxo de ida e de volta. Em supermercados e estabelecimentos fechados também. E número limitado de pessoas em cada lugar desse. Exatamente, número limitado de pessoas para estar dentro do estabelecimento. Além de que todo mundo deve passar por isso, mas aquela situação de você estar se aproximando de alguém, mesmo estando na rua, e a pessoa preocupada coloca a máscara. É a nova realidade. Bom, é isso. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de quem tem essas dúvidas em relação principalmente à Europa. Muitas pessoas perguntavam. A situação agora gente. está bem controlada aqui, a vida está quase normal, mas é uma nova realidade e nós vamos seguir viagem. Obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por acompanhar o nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha nossas aventuras aí pela Europa. Com pandemia ou sem pandemia, nós vamos seguir viagem e vamos viajar. É isso mesmo. Obrigado e até o próximo vídeo.